E, na verdade, você tem razão, a gente se fala há bastante tempo. Eu tomei conhecimento a teu respeito, né, te descobri, vamos chamar assim, quando eu vi um vídeo seu numa palestra, eu já não me lembro mais aonde era, e eu vi uma pessoa falando sobre ativismo judicial, sobre a forma como os juízes, as interpretações criativas que os juízes faziam da lei, falando sobre a nossa Constituição Federal e a forma como a Constituição Federal era vilipendiada muitas vezes pelos nossos juízes e como o pouco apreço que eles tinham pela lei e como decidiam fazer o que queriam à margem da lei. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque eu nunca tinha visto uma juíza no Brasil falando a esse respeito. Aqui, eu que acompanho muito por ofício a política americana, vejo que essa é uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos sobre juízes mais ativistas versus juízes mais originalistas, textualistas, mas eu simplesmente não vejo essa discussão acontecer no Brasil. Se ela acontece, ela é muito restrita à área de vocês, que é a área do direito, e não transborda para a imprensa e para as pessoas comuns. Eu queria começar te perguntando justamente isso, Ludmila. Há uma discussão a esse respeito no Brasil? Essa discussão ela é ativa? Existe uma discussão grande entre os juízes, entre as associações de juízes, nas escolas de direito brasileiras? Existe uma discussão sobre os caminhos que os juízes têm adotado na forma que julgam os casos no Brasil e na forma que interpretam a lei? Ou eu vou além da interpretação, porque muitas vezes não se trata nem de uma interpretação, os juízes muitas vezes vão de maneira oposta à lei, vão frontalmente de forma oposta à lei, sem o menor pudor, sem o menor constrangimento. Queria que você me explicasse um pouco sobre isso. Então, Paulo, você se referiu a uma palestra que eu dei no ano de 2019, eu creio que seja essa, quer dizer, isso já tem mais de 2 anos, foi em junho de 2019, essa palestra que você citou, que viralizou alguns trechos dessa palestra, até hoje, de vez em quando as pessoas ressuscitam, foi uma palestra dada no Itamaraty, no ano de 2019, num evento chamado Globalismo. Então, foi um evento que havia vários participantes, não era só eu, e a gente falava sobre a questão do globalismo e eu apresentei a questão do ativismo judicial atrelado a esse tema, né, maior, que é o globalismo. Então, eu fiz esse link entre o ativismo e como esse ativismo ele atendia aos interesses globalistas. Então, você perguntou como que isso é visto no direito, como que isso é visto no interior da magistratura, desse universo das pessoas que trabalham com o direito. Eu começo te respondendo pelo que eu vi na faculdade. Tá? Já na faculdade, muito pouco se falava a respeito de ativismo judicial, muito pouco mesmo, e o pouco que se escutava a esse respeito era no sentido de que o ativismo judicial era uma coisa boa. Sempre foi visto sob uma ótica positiva, sob uma perspectiva de que era uma coisa boa que devesse ser estimulada nos aplicadores do direito. Então, a própria palavra ativismo judicial, ativismo, tem uma acepção muito positiva, né? Então, se você é uma pessoa ativa, poxa, é uma pessoa ativa, né? Sempre é visto como sendo uma coisa boa, como sendo uma palavra de boa acepção. E até nisso eles ganham da gente, porque eles colocam nomes bons, nomes com essa acepção positiva, a coisas que não são tão boas, ou são até mesmo ruins. Então, o ativismo judicial, a gente viu que foi algo muito ruim com o passar do tempo, mas ganhou esse nome estratégico, que tornou mais palatável a aceitação das pessoas, a aceitação dos profissionais do direito. E nas faculdades, né, os professores e tudo mais falam do ativismo como sendo algo bom, não reclamam, não apresentam nenhuma ótica para o aluno no sentido de ser uma anomalia do direito. Isso é apresentado como sendo algo bom. E, consequentemente, essas pessoas saem das faculdades, fazem concursos, viram autoridades, viram promotores, viram delegados, viram juízes,
um belo dia até podem chegar a ser ministros, alguma coisa assim, e com aquela acepção positiva do ativismo judicial, porque não teve um cara para colocar isso em perspectiva e dizer, peraí, isso não é algo tão bom assim. Então, deu um rebuliço danado aquela minha palestra, porque eu falei algumas obviedades que até então eram sonegadas nesse universo jurídico. Então, algumas pessoas enxergavam, mas comentavam sobre esses assuntos nas internas. Comentava ali dentro dos grupinhos, tal, alguma coisa assim, poxa, isso aí não tá certo, né? Ah, isso tá errado, né? Mas ninguém queria chegar em público e falar o que já estava todo mundo vendo. Então, eu falei, bom, alguém vai ter que fazer isto. Então, eu resolvi já desde o ano de 2018 que eu venho alertando, né, expressamente, né, de forma assim, ostensiva a respeito dos perigos do ativismo judicial. Então, eu sempre apresentei os casos concretos, sempre apresentei os problemas da doutrina do direito constitucional, apresentei, inclusive, naquela palestra e em outras, alguns elementos que constam dos manuais de direito constitucional e que ninguém nunca questionou, e são coisas absolutamente hediondas, que realmente ferem, quebram a tripartição dos poderes. Então, eu resolvi apresentar aquilo, assim, de forma explícita, sem pudores, sem amarras, sem mordaça. E aí foi aquele bafafá, né? Foi aquele comentário todo, porque alguém resolveu falar a verdade. Hoje em dia a gente está naquela fase da grama verde, né? Chegará o dia em que teremos que dizer que a grama é verde, aquela famosa frase do Chesterton. E o que eu estou fazendo é exatamente isso, eu estou dizendo que a grama é verde. Foi isso que eu fiz naquela palestra e foi isso que eu continuei fazendo. Então, muita gente a partir de então atentou, esse assunto acabou entrando um pouco mais nos debates nessa seara jurídica, os professores, muita gritaria, evidentemente, né? Houve muita gritaria, até hoje, né? Toda hora alguém me manda uma mensagem dizendo, hoje você foi assunto do meu professor na sala de aula e ele, né, te meteu o pau, né, queimou seu filme, aquela coisa toda. Eu falo, olha, isso é absolutamente normal, é exatamente isso que eu espero que aconteça. Num primeiro momento, é óbvio que isso vai acontecer, porque o sistema vai se contorcer quando alguém resolve revelá-lo. E a partir de então, outras pessoas também resolveram tomar coragem e denunciar esse ativismo que os professores até então não estavam denunciando. Alguns professores, inclusive, já estão dando o braço a torcer, no sentido de que isso já extrapolou a mera questão de uma interpretação de uma norma nebulosa. Porque uma coisa é o juiz, ele está diante de uma norma nebulosa, de uma lei que foi mal feita, mal escrita. Que é muito comum. Que é comum e faz parte mesmo, porque o legislador, ele não é perfeito. Ele vai escrever uma lei, em algum ponto essa lei vai ser obscura, essa lei vai dar alguma ambiguidade que passou e ninguém viu. E nessa hora entra o papel do juiz. O juiz chega exatamente para julgar e decidir essas ambiguidades, esses pontos cegos da lei. Então, essa realmente é uma função jurisdicional e certos casos, a gente tem até casos extremos em que o juiz realmente se vê diante de uma norma tão ambígua que realmente fica 50% interpreta de um jeito, 50% interpreta de outro. Isso aí acontece e é comum no universo jurídico. O que não é comum, a anomalia, é justamente quando a lei é clara, quando a lei está sendo clara e mesmo assim o juiz vai lá e dá um chute na lei, desconsidera essa lei totalmente e passa a aplicar ali a lei do juiz fulano de tal. Isso aí tá errado. Esse é o ativismo anômalo, né? O que realmente viola a ordem jurídica. Me ocorre aqui, por exemplo, no início desse ano, a gente teve no Supremo Tribunal Federal o julgamento de se poderiam ser reconduzidos aos cargos, ou se poderiam concorrer à reeleição
os presidentes da Câmara e do Senado, e existe, na minha humilde opinião, uma vedação muito explícita na lei, inclusive com esse termo de vedação, e, no entanto, nós tivemos, se eu não me engano, acho que o placar no Supremo Tribunal Federal, quando essa questão foi decidida, 5 dos ministros do Supremo Tribunal Federal votaram favoravelmente à possibilidade da reeleição, na época do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Você lembra, eu queria que você aproveitasse aqui, se você tiver de cabeça, Ludmila, lembrasse aqui para os espectadores alguns outros casos de decisões que afrontam diretamente o texto da lei. Nós temos decisões... Temos casos clássicos, né? Inclusive, que eu aponto para os meus alunos, até nas minhas palestras, todos os casos que eu considero muito graves, porque não são casos em que o juiz ele teve que atuar para desfazer uma ambiguidade da lei. Né? Todos esses casos, em todos eles, a lei era absolutamente clara. Então, não tinha que se desfazer nenhuma ambiguidade, nenhuma obscuridade. Realmente, foi caso de ativismo puro e simples, em ativismo que desconsiderou a lei. Nós temos já... Desde muitos anos isso acontece e isso vem aumentando. A primeira vez que eu me atentei para esse fenômeno do ativismo judicial foi no ano de, se não me engano, foi 2006. Olha quanto tempo que já tem isso está acontecendo. Em 2006, eu tinha pouquíssimo tempo de formada e estava rolando na época uma discussão sobre os crimes hediondos, sobre a lei dos crimes hediondos. E o legislador, naquela época, ele tinha feito a lei dos crimes hediondos e tinha decidido que as penas dos crimes hediondos deveriam ser cumpridas em regime integralmente fechado. Então, cometer um crime hediondo, um tráfico de entorpecentes, um latrocínio, alguma coisa assim, um crime muito grave, né, classificado como hediondo, essa pena deveria ser cumprida toda em regime fechado, trancado, sem progressão de regime, sem saidinha, sem regime aberto, sem semi-aberto. É tudo fechado do início ao fim. Essa foi a decisão do legislador antes do ativismo. Mas aí veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, naquela época, que considerou que essa lei, escrita dessa forma, violava o princípio da individualização da pena, que cada caso era um caso, que iria haver casos em que o sujeito mereceria ser progredido de regime, ou outro não. Então, considerou esse artigo inconstitucional. Então, daí, acabou depois, por conta dessa decisão, a lei acabou até sendo alterada. Mas esse é o caso, assim, que me chamou a atenção, que tem mais tempo, né? O caso de 2006. E depois outros casos foram acontecendo e de uns 3 anos para cá, a coisa vem se intensificando. Nós tivemos muito recentemente também, isso já tem também mais ou menos uns 2 anos e meio, que o STF praticou o que eu considero como sendo o caso mais grave de ativismo judicial, assim, da história do judiciário brasileiro, que foi o caso em que a Corte atendeu a um pedido de um partido político e equiparou a homofobia, o ato de homofobia, ao crime de racismo. Então, isso não tem muito tempo, tem mais ou menos uns 2 anos e meio. E por que eu considero esse como sendo o caso mais grave de ativismo judicial, assim, da história? Porque é o seguinte, vou explicar para quem não é do direito. Então, o pessoal que é do direito tenha um pouquinho de paciência, que eu vou falar bem leigamente. No direito penal, a gente tem uma coisa chamada princípio da legalidade, né? Que tem em outras matérias também, tem o princípio da legalidade do direito administrativo, tá? Mas aqui eu vou falar de direito penal, que é o que está na nossa pauta aqui. Então, no direito penal, a gente tem o que a gente chama de princípio da legalidade. O que é esse princípio da legalidade no direito penal? Que só pode ser crime aquilo que já esteja escrito na lei, por isso legalidade, lei. Então tem que estar escrito na lei que aquilo é um crime. Então nós temos uma leizona, digamos assim, penal que se chama Código Penal. Então, além do Código Penal, nós temos outras leis esparsas
que também dizem quais condutas são criminosas. Então, o cidadão ele tem que saber, de antemão, quais condutas são crimes e quais não são, para ele saber como ele deve se portar na sociedade. Eu preciso saber se alguma coisa é crime para saber se eu posso, até onde eu posso ir ou não. Então, para isso, nós temos as leis. Então, esse é o princípio da legalidade. Uma coisa só pode se tornar crime mediante lei. Então, na Constituição fala, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, todos os crimes devem ser definidos mediante uma lei. Não pode vir, por exemplo, um prefeito e lançar lá um decreto e falar, a partir desse momento, andar de camisa azul na rua é crime. Não existe isso. Isso tem que ter um trâmite, tem que passar pelo Congresso Nacional, e não pode nem ser lei municipal nem estadual, tem que ser lei federal, tem que passar pelo nosso Congresso Nacional, passar pelo Senado, passar pela Câmara, só depois de todo um trâmite, aquilo ali se torna lei e, consequentemente, aquele ato se torna um crime. Isso é o princípio da legalidade. Você tem que saber de antemão. E o que aconteceu nesse caso da homofobia? Foi, digamos assim, criado um tipo penal sem lei, violando o princípio que nem está só no Código Penal, não, está na nossa Constituição, que é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, qualquer estudante de direito penal, de direito de primeiro período de direito penal, conhece. Isso é linha 1 de direito penal, o princípio da legalidade. Então, isso não é nenhuma... que eu estou falando aqui, quem é do direito sabe, que é uma coisa absolutamente banal, assim, é o básico do básico, que qualquer estudante mediano, medíocre, sabe? Então, o que eu estou falando não é nenhuma doutrina, né, mirabolante, não. Então, foi criado o crime de homofobia por decisão judicial e não por lei. Então, essa decisão judicial equiparou o ato de homofobia, que também não foi esclarecido exatamente quais seriam os atos de homofobia. O que é ser homofóbico? É xingar? É bater? É recusar dar emprego para o cara? Assim, o que é um ato de homofobia? O direito penal ele tem que esclarecer o que são as coisas. Então, por isso que esses tipos muito abstratos no direito penal, eles não dão certo. O direito penal ele tem que ser muito específico. Então, qual que é o tipo penal assim que eu considero perfeito para explicar para os alunos como que o direito penal deve ser? Artigo 121 do Código Penal. Diz assim, matar alguém, 2 pontos. Está dizendo ali qual que é a sua conduta. Qual que é a conduta proibida? Matar alguém. Está dizendo ali claramente o que você não deve fazer. Mas assim, crime de homofobia. Tá, o que é a homofobia? Não está me dizendo quais são os atos propriamente homofóbicos e mais do que isso. Além de não dizer o que é exatamente, não explicar a conduta com todas as suas circunstâncias, ainda foi criado por analogia mediante decisão judicial. Então, aí tem uma série de princípios penais que são quebrados. No direito penal, a gente sabe também que não existe analogia in malam partem, ou seja, não existe analogia para o mal da parte, analogia para pior. Então, não posso pegar uma coisa que não é crime, fazer uma analogia com crime e condenar o cara. Não existe analogia in malam partem. Então, daí é violado o princípio da proibição da analogia in malam partem, o princípio da legalidade, que também foi violado, assim, princípios basilares, princípios básicos do nosso direito penal. Então, esse exemplo dessa ADPF aí, que criou um crime de homofobia mediante decisão judicial, é o que eu considero o caso mais grave de violação do nosso direito, né? Ultimamente, acho que na história do direito penal brasileiro, o caso mais grave de ativismo judicial que nós já tivemos, né? Temos outros casos graves também, mas esse me parece que é o mais grave.